Fala, Carronauta, como é que vocês estão? Tudo certo? Pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Hoje a gente vai fazer um trabalhinho diferente, ainda sobre o câmbio do carro. Muita gente pode estar pensando que o câmbio deu problema e que eu estou levando para fazer manutenção novamente, mas não é isso não. O que acontece é o seguinte: quando você faz a troca das embreagens desse carro aqui, deixa eu ativar o piloto automático aqui. Quando você faz a troca das embreagens desse carro, você precisa, após 5.000 km, fazer a reaprendizagem do câmbio. E o que é essa reaprendizagem? Bom, a grosso modo, é você literalmente ensinar o câmbio novamente a alguma coisa, vamos dizer assim. O que é essa coisa? Conforme a embreagem vai desgastando, ela vai diminuindo a espessura dela. E essa espessura, ela afeta diretamente no posicionamento dos garfos da embreagem, no acoplamento das marchas. Então imagine o seguinte: quando você tem um carro manual, você aperta a embreagem, engata a primeira marcha e você vai soltando a embreagem. Esse soltar a embreagem, você está aproximando a embreagem do acoplamento do volante do motor. Essa distância ela vai aumentando conforme desgasta a embreagem, né? Só que no câmbio manual você controla isso no seu pé. Então quando a gente diz, o carro está sem embreagem, você pode ver que você está com o pé quase aqui em cima, o joelho batendo no peito, para poder acoplar a embreagem no motor do carro. O câmbio, no caso, né? Por meio da embreagem. E no câmbio automático você não faz isso de forma manual. Então nada mais é do que você dizer para o câmbio qual a espessura das embreagens agora, após 5.000 km. Tem que fazer sempre a cada 5.000? Não sei, vou perguntar para o Pita. Para quem não sabe, eu troquei a embreagem lá na Garage Motorsports. O pessoal conhece ele como Pita. Que basicamente são as duas pessoas mais assim, mais famosas, digamos assim, mais conhecidos, que mexem com o câmbio do Rally Art, do Evo também, né? Deixa eu sair qual que é, não tem dizer. Do Evo e do Rally Art, o câmbio SST, né, no geral, que é o Pita da Garage Motorsport, que fica lá em Jundiaí, e o Mark, lá da MK Spec. Então, eu já fiz um serviço lá na MK e fiz a troca das embreagens aqui com o Pita. Então, como eu fiz aqui com ele, eu estou voltando lá para ele fazer a reaprendizagem do câmbio. Imagino que seja um retorno médico, só que do carro. Então, eu estou retornando lá para fazer essa reaprendizagem e a gente vai refazer e eu vou explicar para vocês. Eu vou conversar com ele, eu vou perguntar, vou tirar as dúvidas que eu tenho em relação a esse procedimento, mas de cara ele já me disse que é bem simples, espetar o computador lá e... Bom, acredito que seja, ele vai acionar um modo lá no câmbio, a mecatrônica vai fazer uma varredura, vai aproximar o câmbio do acoplamento e vai colocar aquilo como um novo parâmetro, ou seja, essa que é a distância de acoplamento. Então, a partir dali o câmbio vai ajustando. Se é preciso fazer outra vez ou não, eu não sei, vou perguntar, mas basicamente se resume a esse o procedimento. Então, já estou aqui na Bandeirantes, não sei se isso aqui está atrapalhando, não tenho... Enfim, já estou aqui na Bandeirantes, estou chegando aqui no pedágio de Caieiras, a gente vai fazer essa reaprendizagem e aí no retorno, lá eu vou gravar também, né, como que foi feito e tal. E no retorno eu filmo também para mostrar para vocês como que é feito esse procedimento e tirando as dúvidas lá com ele, beleza? Então é isso, pessoal, até já já. E aí, senhores, estamos de volta. Saiu o microfone aqui. E aí, senhores, estamos de volta. Chegando aqui na oficina em Jundiaí.
lugarzinho um pouco afastado de São Paulo, mas eu acho que é quase um padrão já de você achar boas oficinas fora de São Paulo. Não é dizendo que em São Paulo não tem boas oficinas, tem sim boas oficinas, mas tem muita gente que opta para vir pro interior, né, a região próxima, mas não lá em São Paulo. E a gente até entende, né? São Paulo é um lugarzinho que já tá meio saturado de tudo. Então a melhor forma de você conseguir se destacar algumas vezes é se afastando um pouco. E aqui até que é perto, viu? Acho que demorei o quê? Devagarinho, 1h20 da minha casa. Eu moro lá no extremo leste de São Paulo, então não é tão longe se você considerar. A partir dali de São Paulo, acho que dá uns 50 minutos de carro. E estamos chegando. Garagem Motorsport. Aqui já vamos ver um monte de Lancer. Aqui onde já tem 1, 2, 3, vários. E é isso aí, rapaziada. Vou mostrar pra vocês lá. E só mais um tempinho eu já mostro tudo pra vocês, beleza? Falou, até já. Bom, rapaziada, é o seguinte. A gente chegou aqui na oficina pra mostrar pra vocês aqui, ó. Os caras mexem com muito carro de competição. Então é comum você chegar aqui e ver uns projetinhos mais ignorantes, ó. O tamanho dessa asa gigantesca. Então é a PR. Se você for observar, tem muito Lancer aqui. Só de Evolution deve ter uns 5 ou 6. Lá dentro tem um Rally Art muito brabo, mas o pessoal tá mexendo lá, então não vai atrapalhar eles. E se você vier aqui, ó, você vai ver que tem uns projetinhos estéticos também bem bacana. Eu acho que esse aqui... Acho não, tenho certeza que esse aqui é de corrida. Porque primeiro, olha o cano reto lá. Não sei se vocês conseguem ver. Aqui, ó. O bichão, tá vendo? Cano reto. Os vidrozinhos de policarbonato. Lexan, como queira. As nacas estão até seladas, tá vendo? Olha o tamanho desse disco. Sigma, tá? Até cotei um tempo atrás, mas é um freio que é muito superdimensionado para o meu uso, então não faz nem sentido. Eles até tiraram aqui, ó, se você observar, isso aqui tá cortado, tá vendo, ó, vazado. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, ó, é vazado. É pra aumentar o fluxo de ar também, né, porque você vê que o carro é alívio de peso puro. Agora o intercooler, cara, não, é bem grande, gigante. Eu achei que ele era menorzinho, ó, mas ele começa ali embaixo, ó, se você observar, ó, ele começa aqui embaixo e vem até aqui, ó. Por isso que ele tá com essas entradas de ar. Não sei se eu consigo pegar lá dentro, ó. Ainda é o intercooler. Armada Performance. Vidrozinho, lentezinha, aliás, estilo Eurospec. Entrada de ar pra tudo quanto é canto. Olha esse banco. Esse aqui é concha mesmo, hein? Olha lá. Alívio de peso total. E aqui também tem um outro, só que esse aqui já tá mais civilizado se comparar com esse primeiro aqui azul, né? Esse aqui é Evolution, com certeza tem uns track days aí no livro de bordo, porque se você observar aqui, ó, já começa daqui, ó. Então aqui você já vê que ele tem uma maldade. Cinto de 6 pontos ali dentro também, o alargador aqui no paralama, ó. E os pneus também são mais largos. Se você olhar ali, os prisioneiros, ó, eles têm um alongador. O capô também não é original. Olha o tamanho desse duto. Esse duto aí também é do intercooler, que eu acredito... É isso mesmo. Eu ia dizer, eu acredito ser a MS, e é mesmo. Se eu não me engano, eu já vi esse carro aqui. Tem um radiador, acredito que seja de óleo também. Aqui, ó. Tem um radiadorzinho, não sei se eu vou conseguir pegar. Aí, acho que agora deu pra ver. E é basicamente um projetinho bem misto. Eu acho que o cara roda na cidade com esse carro, mas se fizer uso é de fim de semana, porque não faz sentido você mexer tanto assim no carro pra fazer uso rodoviário, digamos assim, né? Aliás, uso urbano. Deve fazer mais final de semana e uns track day de vez em quando, que com certeza não deixa a desejar, não passa vergonha não. E o Peter tá almoçando, eu vou esperar ele terminar o almoço.
Cara, é muito lindo aquele carro. Aquele Lancer ali, puta que pariu, o vermelhão. É muito lindo, ó. Aqui tem mais outro. Cara, o que não falta aqui é Lancer. Tem uns projetinhos legais ali, tem um Gol. Caramba, tá com duas saídas, ó, no escape. As pinças estão pintadas. Muito bonita a capinha. Não sei se é fibra mesmo ou se é imitando fibra de carbono, mas parece ser fibra mesmo. Tem esse aqui que também substituiu. Meus amigos, olha o tamanho desse intercooler. Que paulada. E não é o motor do Evo não, tá? É o Mivec mesmo, que deve estar bem fuçado, diga-se de passagem, porque para um intercooler desse tamanho, o turbo que ele deve ter colocado aí deve ter sido meio parrudo. Mas é isso, esperar ele chegar lá, voltar do almoço. Quando ele voltar do almoço, ele mexe aqui no brabo, e aí eu filmo de novo para vocês verem. Beleza? Falou. Pessoal, voltamos. Eu conversei com o Pita. A gente estava comentando sobre essa questão da reaprendizagem, né? Eu tirei minhas dúvidas, porque assim, eu tinha uma dúvida se essa manutenção era feita de forma contínua, o que eu suspeitava que fosse, porque é óbvio, se a embreagem continua desgastando, o normal é você estar sempre fazendo a reaprendizagem para dizer para a mecatrônica que aquela espessura mudou, porque assim você obviamente vai aumentar a vida útil dessa embreagem. Você vai dizer para a embreagem, olha, essa embreagem diminuiu a espessura e agora ela está com espessura X, então a pressão tem que ser maior, não a pressão em si, né? O curso, não pressão não, o curso, nossa, tá só. O curso do que você precisa fazer até chegar no acoplamento é maior. Então eu perguntei para ele qual que é o recomendado. Ele falou, olha, isso aí varia muito de quanto o carro, qual o uso que o cara faz do carro e se ele tá sempre no modo esporte, se ele tá sempre chutado, se ele não tá. Então ele falou para mim, eu recomendo, uma palavra de alguém do especialista, não é minha, eu recomendo fazer a reaprendizagem a cada 10 mil quilômetros. Ou seja, você rodou 10 mil quilômetros com seu carro, uso soviético ou não, digamos assim, para o acelero ou não, 10 mil você vai lá e faz a reaprendizagem do câmbio. E uma coisa legal, cara, que eu já comentei, eu fiz um vídeo falando sobre isso, muita gente não sabe, mas os carros eles vêm com funções, muitas vezes muito mais funções do que você acha que tem, e essas funções elas não estão em uso, o carro não faz, digamos assim, não executa essas funções porque você acha que ele não tem, e ele não faz porque simplesmente não está habilitado no sistema do carro, no módulo de eletrônica do carro. E o módulo que eu estou falando não é módulo de câmbio, não é módulo de motor, é o módulo que gerencia a parte, digamos assim, de infotainment do carro, informação, entretenimento, essa parte a que eu me refiro. Então, por exemplo, funcionalidade, vamos dizer assim, então seriam os vidros, faróis, travamento. Então, no caso dos carros Volkswagen, esse sistema chama VCDS. E aí, se você pesquisar aí no canal do Carro Nauta, você vai ver lá um vídeo VCDS falando sobre as funções que tem e a gente não usava e as que a gente desbloqueou, digamos assim, no Passat. No caso dos Mitsubishis, esse sistema se chama ETAX. E é basicamente a mesma coisa, é um sistema que gerencia certas funcionalidades do veículo e que muita coisa não está habilitada. Então, por exemplo, tinha algumas funções que não estavam habilitadas nesse carro, que eu tenho várias lá, né? Eu tenho uma listinha, inclusive eu vou passar o contato do cara que fez. Se você tem um Lancer, ou Mitsubishi, tem gente que faz com a Outlander, com a SX, ele também faz. Eu vou deixar aí o contato dele na descrição desse vídeo, e lá tem todo o descritivo de todas as funções que são possíveis habilitar no carro. Então, por exemplo, o Lancer Rally Art, ele tem algumas versões dele. Tem o
farol de milha traseira, a luz de milha traseiro. E essa luz de milha traseira, nesse carro ela não veio habilitada porque não tem, então eu não sei se... Mas antes ela nem acendia no painel, então agora, ó, se você observar ali, ó, ela tá acesa e agora a traseira também. E é uma coisa que eu não sabia, por exemplo, que ficava habilitado aqui porque eu achei que simplesmente não tinha, né? Mas faz até que sentido, porque imagina você fazer dois tipos de painéis, um com a luz que acende, um com essa lâmpada, caso o carro tenha, outro caso não tenha. Então, tipo, é o mesmo painel para todos. Outra coisa, a abertura do teto original, o Untouch, ele já vem habilitado, porém o fechamento não. Então agora o fechamento é o Untouch. O travamento, que é uma coisa também eu acho bacana, que a gente fez no carro, no Passat, e agora também está habilitado no Lancer, que é você aperta uma vez para o lock, uma vez, o botão, né? E ele trava o carro. Se você aperta duas, de forma rápida, ele buzina, ele dá o bip para informar que travou. E se você aperta duas vezes e você segura na segunda, ele vai fechar o teto automaticamente. Então é mais uma coisa que eu acho legal, porque muitas vezes você esqueceu o teto aberto e tal, ou sei lá, às vezes você simplesmente saiu e não sabe, você apertou o botão, mas não sabe se travou. Então, por exemplo, uma configuração bacana você saber que o carro está travado, e o bip te ajuda nisso. Uma outra coisa que também agora está habilitada no carro algumas mudanças. Por exemplo, antes o carro, esse carro aqui em específico, acho que para todo Mitsubishi, quando você desligava ele, após 3 horas ele apagava as informações de velocidade média e de consumo. Então era impossível fazer um consumo por tanque, por exemplo, porque toda vez que você desligasse o carro, após 3 horas ele resetava. E agora ele não reseta mais. Então é uma outra modificação. Outra coisa que também foi mudada. Sabe quando você destrava o carro, mas você está ali do lado do carro conversando com alguém e tal, e você não entrou no carro, após 30 segundos ele travava a porta novamente, porque ele não detectou nenhuma abertura de porta. Então teoricamente você não quer entrar no carro. O que é que ele faz? Agora ele aumentou para 180 segundos. Então são 3 minutos aí que o carro vai ficar aberto até ele fechar novamente. Uma outra coisa, que esse eu acho que é um item de segurança que todo carro deveria ter, eu acreditava que esse tivesse, mas segundo eu conversei, o original ele não tem. O que acontece? O travamento automático das portas. Por exemplo, se você está andando com o carro, a maioria dos carros hoje, vou dizer, 75% dos carros, e você, quando está andando, você engata o carro, você colocou 20 por hora, a 20 km por hora, ele vai lá e ele trava automaticamente todas as portas do carro. Esse aqui ele não fazia. E até uma coisa que eu estranhei, porque eu imaginei que ele tivesse deixado de usar. E assim como no Civic, eu não sei se todo mundo sabe, mas no Civic isso é configurável. Se você liga o carro, você pode escolher se o carro vai travar automaticamente ou se ele vai travar depois que você, por exemplo, chegar a 20 por hora. São modos que você destrava. E inclusive no manual tem isso, mas muita gente não leu o manual, então acha que não tem. Nesse carro agora ficou habilitado. Uma outra coisa também que ficou habilitado, que eu achei bem interessante, é o seguinte: no caso de acionamento de airbags, o mesmo pulso que libera o acionamento dos airbags, ele destrava as 4 portas por motivo de segurança. Então isso é uma coisa que, cara, eu achei genial, eu não imaginei que tivesse, e tem. Então, muito interessante. Eu vou fazer uma pausa só para entrar aqui no condomínio e já volto. Então, pessoal, voltando aqui, conforme eu estava falando, outra coisa que acionou no carro, que eu gostei bastante, foi essa questão da segurança, né? Então, por exemplo, você acionou os airbags por qualquer motivo, por motivo de segurança ele vai destravar as 4 portas. Isso é uma sacada digna de Volvo, né? E todo mundo sabe que a Volvo é referência em segurança. Então, se você imaginar que por exemplo, você sofreu um acidente grave, você tentou e alguém foi te socorrer, não conseguiu, por algum motivo, a porta já está destravada, né? Mesmo que você esteja preso ali e tal, é interessante você ter essa função. Uma outra coisa que também foi acionada nesse carro, que pra mim não vai fazer tanta diferença, porque eu sempre ando com o farol assim, eu não sei se dá pra ver. O farol tá sempre ligado no on, dia e noite. Pra você que usa o automático, então nesse caso você que usa o automático, geralmente ele acende o farol muito cedo.
Então, o que é que ele faz agora? Com essa nova configuração, ele acende primeiro a luz pingo, né, que é aquela luz de posição, que é aquela mais baixa, né, o farolete, que a gente costuma chamar. E depois ele acende o farol baixo. Tem umas outras funções lá que depois eu mostro para vocês, que tem bastante coisinha que é feito. E é muita coisa para decorar agora, mas eu vou deixar aí o descritivo de todas as funções que foram habilitadas e todas as funções que você pode habilitar e quanto que custa, quanto que custa para você fazer isso e outras coisas mais que você pode fazer, né? Então, basicamente, o que eu tinha para falar no vídeo de hoje era isso, né? A questão da embreagem e também a questão desse VCDS é no Passat, E-Tax, que é o que eu fiz agora e eu não sabia que dava para fazer. Eu imaginei que no caso dos Mitsubishi fosse um sisteminha um pouco mais complexo, alguma coisinha mais complicada de se fazer, e não é, exatamente como é que eu devo dizer, pretty much the same thing. Basicamente a mesma coisa mesmo. Então assim, esse carro é perfeito, cara. Fusquinha, eu gosto do Fusca, vocês gostam? Então assim, é uma coisa que eu imaginei que poderia ser diferente e não é. Então é isso, pessoal, eu agradeço a todos vocês. Ah, outra coisa, falando aqui ainda do VCDS não, do E-Tax. Travei as portas, estacionei o carro, coloquei no P, ele automaticamente destrava todas as portas. Isso é muito bom. Deixa o seu like, compartilhe com seus amigos, deixa aí nos comentários o que você achou, o que você gostaria de ver no canal para os próximos vídeos. E é isso. Valeu, abraço!